Vamos melhor. Um prazer, agradeço novamente pelo convite. Imenso prazer a gente hoje tirar esse momento para a gente discutir um tema tão importante na prática clínica, conforme a avaliação do tremor, que é um tema extremamente comum da prática clínica na prática clínica e que às vezes as pessoas, por a gente não ter tanta familiaridade assim com o tema, acabam confundindo alguns diagnósticos que são importantíssimos na nossa prática. E acaba que os nossos pacientes acabam procurando a gente no consultório na neurologia com aquela pergunta clássica: doutor, será que eu tenho doença de Parkinson ou não? Uhum. Então é um tema extremamente importante para o nosso dia a dia e para o dia a dia de todo mundo. Tá me ouvindo, Rodrigo? Então, ó, a gente que agradece você. Tô te ouvindo, meu amigo. A gente que agradece você ter topado participar aí com a gente. Eu tenho prazer em falar que o Lucas foi meu interno no Hospital Antônio Pedro. É um dos melhores internos que a gente tinha. Virou um grande médico, nosso companheiro e amigo. Está fazendo neurologia na própria Antônio Pedro, né? Já é nosso parceiro aí há algum tempo e a gente sempre aprende muito discutindo. E ele trouxe esse tema aí que eu achei interessantíssimo, porque realmente tremor a gente um pouco que banaliza, né, de certa forma. A gente não faz muito diagnóstico diferencial e principalmente não sabe como manejar, né, pensando nas principais hipóteses diagnósticas. Eu confesso que para mim é um desafio, né, porque não é uma coisa que eu estou habituado a entrar um pouco mais de forma mais profunda, mas a gente vai tentar fazer de uma forma que seja bem natural, bem para o clínico mesmo. O Lucas já é neurologista, né? Então ele não vai aprofundar tanto naturalmente, mas ele vai poder passar coisas fundamentais para a gente poder ter um pouco mais de senso crítico ao pegar esses pacientes e tocar como se estivesse à beira do leito mesmo. Tá? E, Lucas, eu não sei, a gente já está aqui. Espera mais um minutinho só, porque às vezes vai entrando o pessoal. Eu vou tentar fixar um comentário aqui, que fica melhor. Você está me Claro, ouvindo bem, Luquinho? muito bem. É um prazer. Obrigado, tá, meu amigo? Qualquer Nada, coisa assim, eu que agradeço pelo convite. se ficar ruim em algum momento, você me interrompe, eu te interrompo também, porque faz diferença. Deixa eu botar só aqui, ó, investigação de tremor para quem entrar no meio. E vou somar aqui uma coisa, alteração psiquiátrica, né? Eu vou botar assim, rapidinho. Aí eu vou tentar fixar aqui, se bem que eu acho que eu não consigo fixar porque eu não sou. Mas vamos embora. Aí, Luquinhos, só para deixar isso daí bem documentado para quem entrar, que a gente está discutindo basicamente um paciente que tem investigação de tremor e alteração do ponto de vista psicológico, psiquiátrico. Então, fica à vontade de Então começar. vamos. Faz um resumo, né, do caso. Pode mandar brasa, meu amigo. Então tá ótimo, então, gente. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando aqui com a gente. Prazer. Meu nome é Lucas, eu sou neurologista. A gente terminou a residência agora no Hospital Antônio Pedro aqui da UF. E o nosso mote hoje é conversar sobre tremor. E qual é a nossa meta? Trazer para o clínico a Eu tô abordagem tremendo, do Luquinhos. tremor. Eu tenho tremor, cara. Trazer para o clínico pontos fundamentais para que a gente consiga fazer um diagnóstico diferencial básico com relação ao tremor e principalmente saber como abordar esse paciente e como examinar esse paciente. Para isso, a gente já trouxe um caso para motivar a nossa discussão. O Rodrigo já tinha deixado já publicado nas redes sociais já há algum tempo, para que todo mundo já chegasse mais ou menos inteirado. A gente vai fazer aqui um pequeno briefing do caso. A gente trata de um paciente de 21 anos que chega no nosso consultório com a seguinte queixa: minhas mãos estão tremendo. E ele vem acompanhado da mãe. Ele nota que esse tremor já vem acompanhando ele há algum tempo e que esse tremor vem piorando progressivamente, atrapalhando ele na execução das suas tarefas de vida diária. Esse tremor é concentrado principalmente em mãos e braços e piora
quando o paciente permanece em repouso. Ele não comenta nada sobre fatores de piora. No meio da consulta, a mãe dele interrompe e fala que o paciente tem se mostrado um pouco mais esquisito nos últimos tempos, coisa que ele não apresentava anteriormente. E o próprio paciente confessa que está se sentindo um pouco mais irritado, com um pouco mais de dificuldade para executar as tarefas acadêmicas dele da faculdade. Por conta dessa agitação, dessa irritabilidade, ele recebeu um diagnóstico de transtorno de ansiedade e iniciou um tratamento com sertralina de 50 miligramas por dia. Ele não tem nenhuma história familiar importante, mas a mãe, no meio desse relato, comenta que o avô paterno dele faleceu a princípio de uma demência, que eles não souberam muito bem definir qual era, mas que na época foi rotulado de Alzheimer avançado. No intervalo para o exame físico, enquanto o paciente se trocava, a mãe nos chama ao consultório reservadamente e começa a comentar que o paciente está apresentando ultimamente um comportamento um pouco mais impulsivo e fazendo alguns comentários jocosos em situações inapropriadas. Então, para a gente resumir essa história clínica, a gente já tem um tremor, que já tem mais de 6 meses de evolução, que vem piorando progressivamente. A princípio, parece um tremor de repouso, mais localizado em membros superiores, e que a gente tem, a princípio, uma suspeita de uma alteração comportamental. Então, são coisas para a gente já começar a elaborar a nossa lista de problemas. Vamos lá. No exame neurológico, a gente confirma essa alteração comportamental. Ele já tem um mini-mental de 27 em 30. Lembrando, o paciente tem 21 anos, só a Mova Amin, que acabou de perguntar aqui para a gente. O paciente, ele pontuou 27 em 30 no mini-mental. A gente tem que lembrar que quando a gente está lidando com um paciente com um grau de escolaridade mais alto, o nosso corte fica mais alto também. A gente já considera esse paciente um paciente de nível superior, ele teria que no mínimo pontuar 29 em 30. Então 27 em 30 já é uma coisa que acende um sinal de alerta. Ele perdeu 2 pontos no cálculo e 1 de memória de evocação. Lembrando que mini-mental não é diagnóstico de demência, mini-mental é apenas um exame de rastreio, foi para isso que ele foi montado. A gente tem marcha atípica, a gente tem uma hipomimia. O que é isso? Uma face inexpressiva, possivelmente por rigidez. Foi isso que a gente encontrou ao exame dos nervos cranianos. Uma força preservada, sensibilidade sem alterações, reflexos normais. No exame do tônus, nós temos uma discreta rigidez em roda denteada, em articulação de punho bilateralmente, principalmente à direita. E nós temos também 2 componentes, um tremor de repouso e um tremor postural. O tremor de repouso maior do que o tremor postural, e esse tremor tem uma característica assimétrica. É maior à direita do que à esquerda. O paciente não tem sinais de bradicinesia, não tem sinal cerebelar e não tem tremor de ação. Vamos lá, a gente tem diversas informações aqui que a gente coletou na nossa história clínica. Primeira coisa, a gente tem que pontuar essas informações num exame, numa lista de problemas coerente. Quando a gente pensa em lista de problemas, o que a gente tem nesse momento? Nós temos nesse momento um paciente que, a princípio, apresenta um tremor majoritariamente de repouso, assimétrico, principalmente direita, maior que esquerda. Ele tem um componente de tremor postural, ele não tem tremor de ação e ele tem uma alteração psiquiátrica associada, já com déficit de memória, já com déficit de atenção principalmente e um déficit de execução, já que ele tem problema para executar as atividades acadêmicas dele. Então vamos lá. Quando a gente tem esse mote, a gente lembra, caramba, o paciente chegou tremendo no meu consultório. A primeira pergunta que ele vai te fazer: eu tenho ou não tenho doença de Parkinson? Isso, na cabeça do leigo, é a primeira coisa que vem na mente dele, que é o que ele conhece.
ele não conhece as outras definições, o que seja um tremor, que doenças podem causar tremor. Então, primeiro ponto hoje, como eu consigo montar uma história clínica consolidada? Como eu consigo chegar nessa anamnese aqui? Tudo na vida é roteirizado. E quando a gente tem um paciente com uma queixa de tremor, a gente tem que saber destrinchar essa queixa. Porque é a partir disso que a gente vai tirar informações que são fundamentais para o diagnóstico desse paciente. Pontos importantíssimos que a gente tem que colher na história clínica. Primeira coisa, qual o setor do corpo que treme? Isso pode parecer uma coisa banal, mas isso é fundamental para a gente definir patologia. Por exemplo, um tremor cefálico é sempre patológico. Não existe nenhum tremor que seja cefálico e não seja patológico. Segundo ponto, fatores de melhora e piora, principalmente uma posição que melhora o tremor. Quando a gente lida com distonia e às vezes com tremor distônico, uma determinada postura pode aliviar esse tremor. Então isso já pode te tendenciar para uma distonia. Terceiro ponto, a idade do paciente, por exemplo. Quando a gente lida com pacientes um pouco mais idosos, o diagnóstico de tremor essencial, o diagnóstico de doença de Parkinson, eles se fazem mais presentes do que, por exemplo, quando a gente está lidando com um paciente um pouco mais jovem, quando a gente tem que pensar em algumas outras coisas que a gente vai citar mais para frente. Uma outra questão, como o tremor evoluiu ao longo do tempo. Em geral, tremores de origem orgânica, eles têm uma evolução mais insidiosa. Tremores de origem aguda, abrupta, a gente tem que sempre pensar em tremor psicogênico, que é um diagnóstico diferencial importantíssimo. Outra coisa que a gente tem que sempre se lembrar, outros movimentos involuntários que podem corroborar, por exemplo, num caso de um tremor de Holmes, a gente pode, por exemplo, estar lidando com AVC, com esclerose múltipla, com outra doença neurológica, que vem a corroborar o nosso outro item, que é outros sinais neurológicos. A gente pode, por exemplo, ter um AVC, e esse AVC a longo prazo evolui com um tremor de Holmes, e a gente, por exemplo, tem uma hemiparesia. A gente pode ter uma esclerose múltipla que evolui com um tremor de Holmes. Outro ponto, neuropatias periféricas também podem dar tremor. Então a gente tem que ter isso sempre à mão. Uma outra questão que é fundamental perguntar, se o paciente está tendo uma sensação de repuxamento, como se tivesse um músculo tracionando o paciente. Ou, exemplo, que esse tremor cause algum tipo de desconforto. Quando a gente está diante dessa característica, a gente tem que sempre se lembrar do diagnóstico de distonia. Outro ponto, quais as medicações que o paciente utiliza? Dependendo do perfil medicamentoso que o paciente utiliza, a gente pode ter tanto um tremor de ação quanto um tremor de repouso. E aqui eu gostaria de fazer um pequeno parênteses para a gente conseguir consolidar isso bem. Tem algumas medicações de uso muito corrente na nossa prática clínica que às vezes a gente não para pensar, mas que dão muito tremor. Exemplo, vou começar pela própria neurologia. A gente tem muito hábito de usar valproato como estabilizador de humor, como profilático para migrânia, como anticonvulsivante principalmente. E é um medicamento extremamente associado a tremor, principalmente tremor de ação. Uma outra medicação também muito fundamental para a gente é prednisona, que pode dar um tremor de ação. Outro remédio também, que agora não se usa tanto, mas para casos mais graves de transtorno bipolar, a gente também usa muito lítio, que também pode dar um tremor de ação. Por outro lado, quando a gente já pensa em tremor de repouso, a gente tem que sempre se lembrar dos medicamentos que bloqueiam dopamina. Um exemplo clássico é o DOL, que é um medicamento muito utilizado larga mano para pacientes, principalmente para quem tem mais experiência em trabalhar em terapia intensiva, em setor já de unidade fechada. A gente usa muito para agitação, usa muito ainda para diagnóstico psiquiátrico, então é uma coisa importante para a gente se lembrar. Uma outra coisa que às vezes a gente deixa passar batido, que às vezes é bobeira. Eu acredito que isso aqui seja talvez o maior abuso do grupo.
Eu acredito que eu sou o único médico que não toma café. Abuso de cafeína é um diagnóstico importante, principalmente quando a gente está lidando com um paciente jovem que fala, caramba, mas eu estou tremendo um pouquinho mais. Isso daí faz a gente pensar em um diagnóstico por abuso de café. Uma outra coisa que às vezes a gente deixa passar muito batido, e que eu já tive a oportunidade de dar esse diagnóstico. O paciente procura um neurologista com queixa de tremor e às vezes a gente acaba terminando a consulta encaminhando ele para o endócrino. A gente tem que sempre se lembrar do diagnóstico de hipertiroidismo. A gente tem que sempre se lembrar que nós somos clínicos. Então a gente tem que sempre pesquisar perda de peso, intolerância ao calor, paciente com uma ansiedade muito grande. Então isso é uma questão importante. E principalmente, história familiar. Alguém na sua família já treme? A gente tem que lembrar que o tremor essencial ele tem um componente familiar importantíssimo, importantíssimo. Então é fundamental que a gente pesquise isso. E uma outra questão, assim, que parece um pouco boba, mas sempre pergunta se ingesta de bebida alcoólica melhora o tremor. Isso tem uma associação muito forte com tremor essencial, às vezes até em provas de residência a gente vê essas perguntas meio bobas, mas eles gostam de perguntar isso. Mas coletamos a nossa história. Agora vem um outro ponto que talvez eu acho que seja que o pessoal menos saiba. Como que eu vou avaliar o tremor? Agora eu vou pedir até uma licença, gente, eu vou ter que inclinar a tela um pouco para mostrar a vocês as manobras clínicas que a gente tem que avaliar para a gente ter um tremor bem consolidado, bem avaliado. Espero que fique bem acessível para vocês verem assim. Primeiro passo do paciente. Claro que eu vou colocar aqui porque eu não tenho uma superfície. A gente sempre coloca as mãos do paciente em posição de repouso, numa superfície adequada, de preferência na mesa da sua avaliação. E aí a gente faz observação do tremor de repouso dele. Claro que essa observação já tem que vir consolidada já durante toda a consulta. Enquanto a gente vai conversando com o paciente, a gente tem que observar se ele tem algum tremor cefálico, se ele tem algum tremor de mandíbula, como é a fonação desse paciente. Mas a gente também já pode tecer algum comentário acerca das mãos dele. E o que a gente tem que observar quando a gente está lidando com o nosso tremor de repouso? O que a gente tem que observar? Coisas muito simples. Primeiro, direção, frequência, qual a articulação mais envolvida. Então, são coisas que são importantes de ser pontuado. E se tem alguma postura que melhora ele? Segundo componente que nós iremos avaliar, um tremor postural. Como nós avaliamos um tremor postural? Assim. Então, é importantíssimo para nós avaliarmos tremor postural, a gente solicitar ao paciente que faça exatamente essa manobra, tentando aproximar os dedos ao máximo, mas sem encostar um ao outro. E quando a gente está lidando com tremor postural, a gente pode tecer algumas observações muito importantes. Primeira coisa, se ele está em fase ou fora de fase. Que nomenclatura é essa que eu não conheço? Quando nós estamos lidando com tremor em fase, ele treme exatamente de maneira sincrônica. Quando nós estamos lidando com tremor fora de fase, ele lida de maneira assincrônica. Isso é importante para o nosso diagnóstico diferencial. Uma outra coisa que é importante é se o tremor possui característica reemergente. O que é isso? Você inicialmente coloca o paciente nessa postura, ele sustenta por alguns poucos segundos uma posição adequada e à medida que o tempo vai passando, ele começa a tremer. Agradeço também um comentário da Gláucia que lembrou muito bem da flunarizina, importantíssimo, que também é uma causa de parkinsonismo. Muito obrigado pela contribuição, Gláucia. Então é uma coisa fundamental para a gente observar. E uma outra questão que também é fundamental é se o paciente faz alguma postura anormal, que também vai falar a favor de distonia, e se o paciente tem alguma distraibilidade. O que é isso? Se você, na medida que vai conversando com o paciente, vai interagindo com ele,
se o paciente ele se distrai ou muda a característica do tremor. Isso é muito importante, mas extremamente importante quando a gente está lidando com um paciente funcional. Ok? Então, a gente terminou a nossa avaliação do paciente. E a gente entra nos diagnósticos principais. Quando a gente lida com os diagnósticos principais, a gente tem que ter alguma coisa em mente. E como essa alguma coisa em mente? A gente tem que saber o caminho que a gente vai andar. Se a gente está lidando principalmente com tremor de ação ou um tremor de repouso. Isso é fundamental para a gente conseguir definir o diagnóstico diferencial do paciente. A gente vai iniciar com os tremores, principalmente de ação, que a gente tem um leque de diagnóstico um pouco maior. Quando a gente lida com tremor de ação, um tremor que vem à nossa cabeça é o tremor essencial. O tremor essencial ele possui dois ciclos, assim, dois picos modais de ação. Em geral, são pacientes que iniciam ao redor dos 40 anos ou ao redor dos 60. Principalmente ao redor dos 60 anos, que é nossa situação prototípica. Em geral, é um tremor de ação. Na maioria das vezes, é um tremor assimétrico, o que gera um pouco de dúvida nas pessoas, porque quando a gente fala em assimetria de tremor, é uma característica que fala um pouco a favor de Parkinson. A gente pode ter um componente cefálico nesse tremor e até mandibular. E até depois eu quero que vocês se atentem um pouco ao mandibular, porque isso pode ser uma característica para ajudar no nosso diagnóstico. É um tremor majoritariamente em punho, no sentido flexão-extensão, ou seja, nesse sentido. E é um tremor fora de fase, ou seja, os dois braços não tremem juntos. Uma característica importante semiótica, para a gente entender melhor o que é um tremor fora de fase, se a gente, por exemplo, pedir o paciente para pegar um copo, caramba, da próxima vez eu vou trazer um copo melhor, esse é copo de geleia. Mas quando a gente pede o paciente para segurar o copo com as duas mãos, ele consegue beber água bem. Se ele segurar com uma mão só, fica insuportável. Por quê? Como são tremores fora de fase, se as duas mãos estiverem juntas, um tremor anula o outro e ele consegue melhorar a pega do copo. O paciente sempre vai reclamar que ele tenta tomar uma sopa, ele não consegue porque, com a medida que ele vai chegando com a colher, ele vai tremendo cada vez mais, fica insuportável para ele tomar. São as duas grandes queixas dele. Pode haver um componente de repouso nesse tremor, que às vezes dificulta bastante o diagnóstico diferencial com doença de Parkinson, mas agora eu quero passar algumas dicas para vocês. A gente pode ter um tremor cefálico, e se a gente tiver um tremor de mandíbula, só para vocês verem como às vezes as nuances são muito discretas, se for um tremor de mandíbula, que é pior quando a boca está aberta, ou seja, nessa posição mais ou menos assim, a gente está lidando provavelmente com um tremor essencial. Se o tremor piorar quando o paciente estiver de boca fechada, fala mais a favor de Parkinson. Pode parecer uma coisa boba, mas para casos um pouco mais desafiadores, isso é importante. Uma outra questão é, se o tremor tiver característica reemergente, quando a gente tem o tremor postural presente, isso fala também a favor de doença de Parkinson. Então a gente tem que sempre se lembrar. Claro que outras características também ajudam no diagnóstico diferencial de doença de Parkinson. Principalmente, a saber, bradicinesia e principalmente rigidez. São duas coisas que a gente tem que sempre avaliar. Um pouco mais à frente, a gente vai explicar assim, de maneira bem simples como que a gente consegue, com manobras simples, avaliar bradicinesia e avaliar rigidez. Nosso segundo ponto é tremor fisiológico exacerbado. Caso vocês não saibam, todos nós trememos em algum grau, mesmo que mínimo, e a tendência ao longo do tempo é que a gente trema cada vez mais. Então, se vocês observarem paciente idoso, principalmente, vocês vão observar que eles tremem razoavelmente bastante. Mas qual que seria a diferença, por exemplo, de um tremor fisiológico exacerbado de um tremor essencial? Às vezes, é muito difícil você conseguir definir isso. Mas, por exemplo, quando a gente está lidando com um tremor cinético, que é o tremor de ação, que é o que em geral aparece na prova
dedo, nariz ou dedo, dedo, a gente consegue avaliar isso um pouco melhor. O tremor fisiológico, ele não aparece na prova dedo, nariz e, principalmente, ele não afeta o pescoço. No tremor essencial, em geral, a gente tem presença de tremor cefálico. Mas sempre fiquem muito atentos quando vocês virem um tremor cefálico, porque, em geral, o paciente não tem percepção disso. Ele meio que, entre aspas, já se adaptou a esse tremor. Então, é importante fazer esse diferencial quando a gente está lidando com esse perfil de paciente. Por a gente continuar um pouco, a gente ainda tem algumas outras questões que são também importantíssimas, importantíssimas. Vamos seguir aqui com o nosso roteiro, que é importante para a gente não se perder. A gente, conforme já tinha citado, a gente tinha já a presença de algumas medicações que a gente já citou e que até o grupo trouxe de maneira muito importante. Uma boa lembrança foi a flunarizina. A gente tem também tremor motivado por distonia, e quando a gente tem que lembrar de distonia, a gente lembra de alguns casos que são importantíssimos. Primeiro, a gente pode ter um tremor distônico por distonia cervical, e quando a gente lida com isso, a gente tem que sempre examinar, por exemplo, músculo externo-cleidomascoide, que a gente pode ver um ECOM já bem hipertrofiado. O paciente, em geral, tem uma postura que alivia a postura distônica, e a gente também pode ter um componente de sensação de dor e de repuxamento. São questões que fazem a gente pensar um pouco mais. E a gente também pode ter também uma distonia, que é talvez uma distonia bem peculiar, que é o que a gente chama de distonia do escrivão. Hoje, evidentemente, as pessoas não... Hoje o escrivão ele não pena mais com essa distonia porque as pessoas não escrevem mais à mão. Mas, principalmente, o que a gente observa muito no consultório é que, às vezes, a gente pega muito professor que tem esse problema de distonia do escrivão. A gente também, além da distonia do escrivão, a gente tem o tremor do escrivão, que é um tremor essencialmente tarefa dependente. O paciente está escrevendo à mão e esse tremor acaba aparecendo. A gente também tem um tremor bem peculiar e que tem um diagnóstico diferente, e que tem uma maneira de ser dado diagnóstico que eu acho interessantíssimo, que é o tremor ortostático. Ele é um tremor incomum, é um tremor de idoso e é um tremor principalmente de membros inferiores. Qual a grande peculiaridade dele? O paciente fala que as pernas estão bambas, mas elas estão bambas em apenas uma situação. O paciente consegue ficar sentado tranquilamente, ele consegue andar tranquilamente, mas ele não consegue ficar parado numa fila com tranquilidade. Quando o paciente assume a ortostase sem movimentação, o tremor piora muito. E você vai dar o diagnóstico desse tremor da maneira mais, digamos assim, inusitada possível, que é pegando seu estetoscópio e auscultando a região da panturrilha. Quando a gente pega ali na musculatura do sólio, do gastrocnêmio, a gente vai auscultar um barulho semelhante ao motor, um rotor, na verdade, de um helicóptero. E quando a gente coloca no eletromiógrafo, é exatamente esse o som. Parece que a gente está lidando com um helicóptero. É um tremor interessantíssimo e que melhora de uma maneira absurdamente bem com Rivotril, que é o tratamento base para ele. A gente também tem um tremor de Holmes, que acho que as pessoas já devem ter ouvido, talvez com outro nome, que está caindo em desuso, que era o antigamente conhecido como tremor rubral, ou seja, do núcleo rubro. Por que o nome núcleo rubro caiu em desuso? Porque quando foram avaliar direitinho os pacientes que tinham tremor de Holmes, viram que a lesão neurológica dele não era só do núcleo rubro, mas havia também lesão em gânglio, em núcleos da base, em outros núcleos também, como tamen, como globo pálido. Então, meio que isso se perdeu. Diga, Rodrigo. Não, perfeito. É isso que eu ia te perguntar. O que é esse tremor de home? Então, ele está presente
em pacientes que podem ter sequela de um AVC isquêmico ou qualquer outra doença neurológica, como você falou. Exatamente. E, Destrinchar um... e Lucas, só voltando aqui pro caso, então é um menino, um rapaz jovem, né? Isso que eu acho que chama atenção, até a Monique perguntou. E tem tanto um tremor de repouso quanto de ação, pelo que você falou. É um tremor racimétrico, aprendi a dar nome às coisas depois que você está explicando para a gente. E o que chama atenção é que parece que, de fato, ele tem alguns achados de mudança de comportamento psiquiátricos. E, para minha surpresa, eu fui estudar o que a gente pede de laboratório num paciente com tremor. Isso é um pouco universal, não sei se isso é o que que vocês fazem na prática. Além de pedir a função tiroidiana, vocês pedem algumas outras doenças, até do metabolismo. E aí, dentre as doenças, é uma provável hipótese diagnóstica que a gente tem que pensar. No homem jovem, com quadro psiquiátrico, motor tanto de repouso quanto de ação, doença de Wilson. E isso ele chamou atenção na avaliação de qualquer tremor. Não sei se na prática vocês fazem isso, mas assim, sempre manda ver função tiroidiana, a não ser que seja um tremor muito claro, assim, mas eu acho que quando você está em dúvida, principalmente num paciente jovem, bota-se lá sempre avaliar a função tiroidiana e avaliar para a doença de Wilson. E o Wilson é uma doença, né, que é uma doença do transporte do cobre no fígado, não precisa entrar muito em fisiopatologia, que principalmente da doença hepática, como no sistema nervoso central. E no sistema nervoso central pode ser desde um extrapiramidalismo, como um transtorno neuropsiquiátrico. Então, talvez assim, seja uma coisa importante se afastar, lembrar que o Wilson passa a perna na gente, habitualmente abre mais comum abrir de 5 a 35 anos de idade, pode abrir com uma hepatite aguda grave, com hepatite, com doença hepática crônica, né, que vai dar um diagnóstico já quando tiver uma plaquetopenia, sinais de hipertensão porta, mas pode abrir também, eu queria chamar a atenção, como uma esteatose. Então, aquele paciente que não tem um fenótipo de resistência insulínica, está com esteatose, talvez valha o rastreio. E, pelo lado do Luquinhas, quando o paciente tem um quadro neurológico, talvez valha a pena rastrear a doença de Wilson. E isso me chamou a atenção, porque no tremor, eu confesso a você que não me chamava, assim, se não for muito claro, né, vale a pena talvez investigar, além da função tiroidiana, a parte do metabolismo do cobre que pode justificar. E aí eu queria te perguntar, Luquinhas, desculpa até eu te interromper no meio, mas só para voltar no caso, vocês chegaram a fazer hepatograma, enfim. E uma coisa, paciente que tem doença neuropsiquiátrica no Wilson, não quer dizer que seja, mas sempre vale fazer 4 coisas em paralelo, se você tem uma suspeita. E nesse caso, talvez o primeiro seja o que tem mais espaço, porque na grande maioria das vezes tem alterado. Que é ver o anel de Kaiser-Flecha, né, que é aquele acúmulo de cobre ali, que pode ser tanto a olho nu, mas principalmente com oftalmoleno na lâmpada de fenda. Você pedir ceruloplasmina, que habitualmente ela está baixa, o cobre sérico e o cobre na urina das 24 horas. E dependendo desse conjunto, vai caber você fazer uma biópsia hepática ou pedir a genética para Wilson. Então, talvez, nesse caso, ainda mais nessa idade, né, e lembrar que pode abrir, o mais velho documentador que abriu o diagnóstico de Wilson foi 70 anos, então não se restringam até 35 anos, mas principalmente até os 35, começou a levar a transaminase, tem hepatite aguda, ou tem cirrose, ou tem esteatose, ou tem algum quadro neuropsiquiátrico acompanhado de extrapiramidalismo, tremor, vale a pena essa investigação. E aí eu queria saber qual foi o próximo passo que vocês deram nesse paciente, porque talvez fosse para esse lado que a gente fosse andar, meu amigo. Não, perfeito. Caso, a gente tem que somar pontos. Conforme a gente tinha citado anteriormente no caso, quando a gente formulou nossa lista de problemas. Vamos tentar raciocinar com o que a gente falou. A gente está lidando com um paciente de tremor essencial? Não. Por que a tem gente mais não está coisa, lidando? né?
Por que a gente não está lidando com o paciente de tremor essencial? Está faltando uma coisa que é cardinal para o diagnóstico de tremor essencial, que é a ausência do tremor de ação. Então, olha, isso de cara já exclui boa parte das coisas que a gente já conversou. Exclui tremor de Holmes, exclui tremor essencial, exclui tremor ortostático, exclui tremor fisiológico exacerbado. Eu posso Segundo chamar ponto isso que é, de... Desculpa, Luquinhos, eu posso chamar de tremor misto por ser um tremor de repouso e de ação? é Eu não melhor sei se é chamar do que essa. ele é, Então porque a tá. gente não tem essa nomenclatura. É um Tá tremor bom. de ação, é um tremor de repouso e um tremor postural. Essa nomenclatura a gente não tem de tremor misto, porque senão fica muito dúbio, Tá como a gente bom. está lidando Tô com os querendo componentes. inventar. Se você falar Tá tremor bom. misto, vai falar, caramba, mas qual que é o componente? Qual que é o componente majoritário? Porque aí tem diferença. Perfeito. Perfeito, perfeito, Luquinhos. Pode Por continuar, meu. exemplo, quando a gente lida com o tremor de Holmes, a gente tem uma sequência muito bem estabelecida, que o tremor de ação é maior que o postural, que é maior do que o de repouso. Ele tem os três, mas tem que ser obrigatoriamente nessa ordem, do maior para o menor. Então, a Uhum. gente precisa dar nome aos bois nesse caso, senão Tá ótimo, bagunça a tá maneira ótimo. como a gente pensa. Perfeito. Segundo ponto, por que, por exemplo, não pode ser uma doença de Parkinson? Vamos parar para pensar. A gente tem um paciente com rigidez, a gente tem um paciente com tremor de repouso. Por que a gente, por exemplo, não pode estar lidando com parkinsonismo genético de um início bem precoce? É raro, mas a gente tem caso descrito de paciente já com doença de Parkinson nessa idade. Mas o que nos faz um pouco pensar? A gente não tem bradicinesia. Então isso fala um pouco contra isso. E principalmente uma alteração psiquiátrica já é importante. Quando a gente lida com Parkinson genético, a gente não tem uma alteração psiquiátrica, a gente não tem uma demência já de início tão precoce. E quando a gente Uhum. fala de bradicinesia, conforme a gente estava para pontuar, como que a gente avalia bradicinesia? Tem uma coisa fundamental, que é o chamado finger tap, que é isso aqui, que quando a gente lida com o paciente, ele perde amplitude, ou seja, o movimento fica pequeno, e ele perde velocidade. A gente também avalia por essa manobra, e isso também é fundamental. E a gente lida e a gente vê rigidez, principalmente ao pegar a articulação, pedir o paciente para ficar relaxado e você fazer movimentação passiva, que é onde você consegue realmente observar essa característica. Esse paciente não apresenta bradicinesia. Quando a gente lida com um laboratório básico de um paciente com tremor, a gente tem que ter algumas coisas em mente, porque não existe uma regra, mas existem coisas que você tem que ponderar. Conforme você muito bem comentou, quando a gente lida, por exemplo, com um paciente jovem, a pesquisa de uma investigação para o Wilson, onde a gente vai solicitar cobre urinário, cobre sérico, ceruloplasmina, é fundamental. Outro ponto, quando a gente lida com um paciente que, por exemplo, ele tem intolerância, está um pouco mais ansioso, paciente muito agitado, com intolerância ao calor, é fundamental a gente pedir uma investigação de doença tiroidiana. Outro ponto, às vezes que a gente passa batido, quando a gente lida com um paciente um pouco mais idoso, caramba, a gente tem um diagnóstico de tremor essencial, o que a gente tem que pedir? Por incrível que pareça, tem que pedir cinética do ferro. Porque esse paciente, por exemplo, pode ter uma deficiência de ferro, pode estar acarretando a piora desse paciente. Então é uma coisa que a gente tem que sempre atar a mão. E claro, se a gente tiver um tremor com algum sinal neurológico ou outro, a gente vai direcionar ele conforme um sinal neurológico. Por exemplo, conforme a gente comentou, se o paciente tiver sinais que indiquem para a gente que ele tem uma neuropatia, exemplo, ele tem uma hipoestesia, ele ter uma baixa de força num dado segmento, a gente vai solicitar uma eletroneuromiografia, a gente vai solicitar um laboratório básico para investigação de neuropatia, que basicamente seria uma bioquímica, um painel autoimune e principalmente pesquisar
as principais doenças virais, o vírus C, B, VDRL e anti-HIV. Um outro ponto, e um painel autoimune também associado geral. E, claro, se você tiver algum sintoma que fale a favor de um sinal de uma doença central, ou seja, paciente apresentando um déficit focal, paciente apresentando perda de força desmediada, uma hipoestesia desmediada, aí sim, a gente vai levar esse paciente, por exemplo, para uma ressonância. Conforme a gente falou, se, por exemplo, você tiver um tremor de Holmes, onde você tem essa característica, você pode, por exemplo, estar diante de um paciente que tem esclerose múltipla. Nesse paciente em específico, a gente, na sequência, a gente procedeu à investigação dele e, logicamente, claro que eu não coloquei aqui no caso, senão o caso ia ficar muito batido, mas a gente, na hora, a gente procedeu e fez a oftalmoscopia dele, onde a gente viu o anel de Kaiser-Fleischer, que é um anel bem característico, não é difícil de visualizar. E quando a gente está lidando com um paciente com doença de Wilson e que tem acometimento neurológico, a gente tem que lembrar que em 98% dos pacientes com acometimento neurológico irão apresentar anel de Kaiser-Fleischer. Ou seja, você simplesmente olhando para a pupila do paciente, para o olho dele, você já consegue dar o diagnóstico da doença, ou pelo menos ter uma ideia muito precisa do quadro que você está lidando. Então, é uma coisa importantíssima quando a gente está diante desse perfil de paciente. Mas, assim, eu espero que vocês tenham, assim, entendido mais ou menos como que é a lógica de uma investigação básica de tremor. Quais são os principais diagnósticos? Esses são os principais. Se vocês forem olhar, por exemplo, um tratado de neurologia, causa de tremor, acho que a gente pode esgotar 5 aulas, 5 lives dessa e a gente ainda não vai conseguir destrinchar todas as causas de tremor. Tem muita coisa, muita coisa. Mas a gente conseguiu fazer um en passant por isso e, principalmente, eu espero que eu tenha conseguido passar algumas dicas de exame físico que a gente considera pertinentes para esses pacientes, algumas coisas para história clínica que você consegue puxar algumas pequenas dicas para te levar para o caminho correto. Rodrigo, você tem alguma coisa para a gente pontuar? Não, então, só para entender, então, Luquinhas. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que tem que marcar. Além dessa explanação que você deu de tremor, que eu achei maravilhosa, viu o fígado com doença neurológica, pensar em doença de Wilson. E esse paciente fechou para Wilson, ou Lucas? Fechou para o Wilson. Tá ótimo. Então, assim, tremor, tanto de ação quanto de repouso, um rapaz jovem com quadro neuropsiquiátrico, tem que investigar a doença de Wilson. A ressonância, você falou que em alguns casos pede, mas só para proteger, que às vezes chega paciente no ambulatório de fígado, tem distúrbio neuropsiquiátrico, a gente quase bota o paciente na parede e fala, você tem Wilson. E lembrar que existem outras causas, inclusive causas, a encefalopatia hepática por si só, ela pode abrir das mais variadas formas, você, Pedro, era só encefalopatia hepática, com muito extrapiramidalismo, você trata a encefalopatia, a pessoa melhora, às vezes abre com sinal neurológico focal, enfim, das mais diversas formas. E existe uma coisa chamada degeneração hepatocerebral, principalmente nos pacientes que têm aqueles grandes shunts do sistema porta para a circulação sistêmica, e faz um acúmulo de manganês que é característico na ressonância e pode abrir com um extrapiramidalismo muito parecido com o Wilson. Então, lembrar que você está diante de um paciente cirrótico. Não conseguiu definir que o Wilson pode ter extrapiramidalismo por esse método, por essa alteração, né? E aí acaba que a gente faz as medidas para reduzir a amônia, a lactulose, fazer o paciente evacuar, enfim. E tenta tratar o shunt se não tiver transplante a curto prazo, para você evitar grandes sequelas no sistema nervoso central. Então, aqui eu acho que a notícia, o sinal de alarme é um paciente jovem, transtorno psiquiátrico, com alteração motora, com tremor, tanto de repouso quanto de ação, tem que pensar em Wilson. Tremores que não estão muito na cara, tem que pensar em Wilson também. Não esquecer de função tiroidiana
E lembrar que o Wilson pode abrir no fígado das mais diversas formas, desde uma esteatose até uma hepatite aguda, fulminante e doença crônica. E para falar que não é só fígado e neuro, não é só o nosso, mas também pode fazer uma anemia hemolítica com cumbis negativo, que às vezes socorre e dá uma dica para a gente. A gente vê lá, poxa, o paciente está anêmico pra caramba, LDH subiu, ou DHL, como preferir, aptoglobina baixa, tem marcadores de hemólise aumentados, você pede o cumbis, vê negativo, nesse contexto também corrobora com esse diagnóstico. Então o tremor não é tão simples, né? Nem tudo é Parkinson, e um tremor no Wilson também é um tremor que começa assimétrico, né? Talvez não tenha passado tanto Parkinson na nossa cabeça por ser uma pessoa jovem, mas tem essas síndromes parkinsonianas, enfim, que podem abrir mais jovem, e aí sempre vale essa avaliação por meu, assim, mais a fundo, né, meu amigo? Então eu queria te agradecer. Exatamente. Acho que é um tema que que a nossa pretensão, além de discutir casos, é depois fazer uma explanação um pouco maior sobre o tema. E com slide fica muito mais fácil de entender. Mas eu acho que discutir nesse caso, não pode esquecer de Wilson nesses pacientes e não deixar de ver anel de Kaiser-Fleischer, porque às vezes a olho nu a gente consegue e é muito provável que ele esteja ali se tiver manifestação neuropsiquiátrica. Né, meu amigo? Tá ótimo, assim, foi um imenso prazer poder compartilhar, assim, a nossa experiência, o que que a gente vê no ambulatório, passar algumas dicas de como se examinar um paciente com tremor, o que que a gente tem que observar, pensar um pouquinho fora da casinha, né, que a gente sempre fica naquela questão, tremor essencial, doença de Parkinson, alguma coisa nesse sentido, mas a gente tem que lembrar que às vezes a gente tem alguns casos que desafiam um pouco mais, o Wilson é uma dessas situações que que a gente tem um pouco mais de desafio. Agradecer imensamente pelo convite, é sempre um prazer a gente poder compartilhar aqui com vocês do RBL Curso, principalmente na sua figura, Rodrigo, que é um grande amigo, e principalmente agradecer a todos por ter compartilhado com a gente esse momento. Espero que todos tenham aproveitado. Você tem mais alguma coisa, Rodrigo? Não, acho que é exatamente isso. E na prática, a primeira coisa que eu ia te perguntar no caso é: sertralina pode dar tremor? Essa é a primeira coisa, mas já tinha, né, um quadro de ansiedade prévio que parecia que a coisa estava começando antes, né? Então, não esquecer dos medicamentos, né, como você muito bem falou, e tentar analisar o tremor um pouco mais a fundo, sempre tentando ler e reler, porque isso é uma coisa que tem mão quem faz muito, né, no caso de vocês, mas para a gente vale a pena dar nome e sobrenome, né, a tudo, inclusive ao tremor, e não esquecer que o Wilson no tremor faz parte. Tem alguns pacientes que ficam tomando antidepressivo, um monte de remédio, aí vai dando culpa nos remédios do que vem aparecendo em consequência e esquece de pedir umas transaminases, enfim, a cinética do cobre como um todo. Então, acho que foi um caso muito ilustrativo, queria te agradecer, saudade de você, meu amigo, em breve, se Deus quiser, a gente está junto, e obrigado a todos aí por estar junto com a gente. Hoje foi excepcionalmente quarta, porque era o horário que a gente conseguiu fazer a semana, e semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta na terça, tá bom? Aí, Lucas, eu vou pedir a gentileza de você encerrar a live, que é você que tem que encerrar, e salvar depois. Você pode salvar com esse nome de investigação de tremor para ficar para o pessoal, tá bom? Tá, então, te agradeço. Grande abraço, Rodrigo. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.